Muito bem, então a gente conversava um pouquinho sobre o HC, o respaldo constitucional, mostrei algumas situações trazidas pela doutrina do cabimento de HC, e agora quero começar esse segundo vídeo, pode colocar na tela aí, Rogerinho, algumas hipóteses colacionadas aqui na doutrina em que não cabe HC. Né? Então, por exemplo, né? Persecução penal só em que a pena combinada é só multa. Né? Claro, porque o sujeito não está com a liberdade dele ameaçada. Né? Então, não tem que se falar em habeas corpus. Quando já tiver havido o cumprimento da pena privativa de liberdade. Aquela hipótese que eu mostrei lá, né? Lá em cima. Não tem, já cumpriu, ou seja, não tem liberdade ameaçada. Né? Penas, por exemplo, de exclusão de militar, perda de patente ou função pública, de novo, não há liberdade sendo ameaçada aqui. Né? Mesma coisa, ó, perda do cargo como efeito extrapenal, né? Apreensão de veículos, né? O pedido de reabilitação, né? Nada disso trata da liberdade. Né? Olha que interessante aqui, ó, preservação da relação de confidencialidade que deve existir entre advogado e cliente. Essa daqui controversa. Tá? Essa daqui controversa. Toda a relação cliente-advogado é muito protegida. Pus aqui, mas essa é controversa. Tá? Requerimento de aditamento de denúncia para fins de inclusão de outro acusado. HC para fazer a visita a detentos. Né? Não há liberdade ameaçada. O cara já é detento. Né? Uma anulação de processo criminal, né, em que resultou a absolvição do acusado. Se o acusado está absolvido, né, HC por causa de perda de direitos políticos, de novo, não há, né, porque se falar porque não é a liberdade ameaçada. Impeachment, né, HC para contestar custa processual, né, omissão do relator em relação à extradição, né. Reparação civil fixada em sentença condenatória de novo. Veja que são todas suspensão do direito de dirigir veículo automotor. Né? Perda superveniente, olha só, do interesse de agir em face da cessação do constrangimento ilegal. Né? Ou seja, são todas situações, né, em que a gente não vê aqui a liberdade, né, o direito de ir e vir sendo ameaçado, exceto talvez a relação entre o advogado e o cliente. Aí talvez aqui haja mais controvérsia. Mas todas as outras aqui, realmente, né, se o critério, né, é a ameaça ou o cerceamento da liberdade de vir, não há hipótese de HC. Mas, por um outro lado, né, vamos aqui olhar então, né, o que o Código de Processo Penal diz que é o cabimento. Né? Afinal, trouxemos algumas hipóteses aqui, um tanto quanto esdrúxulas de não cabimento, né? Mas vamos ver o que o Código fala pra gente. O Código vai tratar a partir do 647. E o 647 ele vai fazer, vai fazer o dizer constitucional. Né? Ele justamente vai falar isso, olha, se o cara estiver na iminência, né, de sofrer uma coação ilegal, né, uma violência na sua liberdade de ir e vir, né, vai ser cabível o habeas corpus. E ele vai falar o seguinte, olha, o que é essa coação ilegal? O que para o Código a gente pode considerar coação ilegal? Então, por exemplo, né, não tiver uma justa causa, né, para esse ato, né? Quando alguém, por exemplo, estiver preso por excesso de tempo, né? Quando, por exemplo, quem estiver ordenando esse ato, estiver exarando esse ato, estiver fora de suas esfera de atribuições, né? Aquele não tem competência para fazê-lo, né? Quando, por exemplo, cessado o motivo, né, que autorizou, né, essa coação e aí a pessoa ainda sofrendo. Né? Quando, por exemplo, a pessoa não for admitida a prestar fiança, no caso que a lei autoriza. Né? Quando o processo manifestamente nulo, olha só, as nulidades. Né? Quando extinta a punibilidade, essas duas hipóteses aqui já conversamos sobre elas lá, né? Quando a gente falou do trancamento. Né? Mas, primeira constatação então, que todas essas hipóteses aqui apresentam em comum. Né?
o ato ilegal vai atingir a liberdade de ir e vir. Né? Se a gente lá, nas hipóteses de não cabimento, não enxergava, né, nenhuma ameaça à liberdade de ir e vir, aqui, nas hipóteses de cabimento, né, é esse risco ou essa violência, né, que o HC está enfrentando. Né? Então, o cabimento disso é justamente, né, para tentar atingir, né, enfrentar esse risco que a pessoa está sofrendo. Então, veja você uma primeira constatação. A gente está falando de pessoa física. Né? Não há como você cercear a liberdade de vida de uma pessoa jurídica. Né? Não há como. Né? Essa é uma primeira constatação. Segundo, né, se a gente for olhar lá a jurisprudência, algumas coisas interessantes começam a aparecer. Né? Por exemplo, pena que impõe, sentença que impõe pena restritiva de direito. É cabível, porque ainda que você não está falando de pena privativa de liberdade em regime fechado, você está impondo, em algumas situações, cerceamento à liberdade de ir e vir. Né? Então, perfeitamente cabível. Né? Alteração de regime prisional. Né? Se, por exemplo, a sentença não for fundamentada, e aí o regime prisional for diferente do que está na lei, né? Sentença não fundamentada pode ser considerada, sim, uma ilegalidade. Cabível o HC. Né? Veja você que para a pessoa jurídica, né, ela pode sofrer uma ilegalidade? Pode. Né? Ela não vai sofrer a liberdade de ir e vir, mas ela pode sofrer uma ilegalidade. Nesses casos, como é feito? Né? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Por quê? Porque o ato ilegal, de fato, está ferindo um direito líquido e certo da pessoa jurídica. Né? Só que não se está falando da liberdade de ir e vir. Né? Ou seja, pode ser tratado pelo mandado de segurança. Muito bem. Um tópico muito interessante que a gente tem que conversar aqui é o habeas corpus como substitutivo de recurso. Olha só que interessante. Até há pouco tempo, né, a doutrina e a jurisprudência, de fato, entendiam que o cabimento, né, de um recurso contra uma determinada decisão judicial, então você tem uma decisão, né, em tese é cabível um recurso contra aquilo, isso não inibia a possibilidade de você impetrar um HC na instância superior. Então veja você que, de fato, né, essa possibilidade de impetrar um HC na instância superior acabava como substituir um recurso. Né? Se houvesse risco, né, naquela decisão à liberdade de locomoção, se a ilegalidade fosse flagrante e a impetração se mostrasse de fato imprescindível, né, isso era tratado de fato na doutrina como um HC substituto, e isso foi acontecendo aos montes. Foi acontecendo, e aí, a certa altura, a jurisprudência acabou mudando um pouco, os tribunais superiores acabaram mudando um pouco a inclinação delas. Né? Os tribunais começaram a dizer que havia uma inadequação de via mesmo, né, do HC como substituto. Né? Acabou inflando muito a atividade dos tribunais superiores, né? Principalmente nessas situações em que não estava demonstrada a absoluta imprescindibilidade do HC. Né? E nesses casos, os tribunais começaram a entender que havia um desprestígio àquela atividade das vias regulares, né? A atividade de tribunais recursais. Né? E a jurisprudência começou a apertar um pouco aqui o parafuso, essa que é a verdade. A justiça começou a analisar com mais rigor essa questão da imprescindibilidade daquela via recursal do HC. E aí começou a surgir muita decisão, de fato, denegando o HC, dizendo, olha, está se utilizando como substituto de recurso e não como remédio heróico numa ilegalidade. Né? Então, quem pesquisa, né, se você pesquisar,
como esse movimento de HC como substituição de recurso nos tribunais superiores vai notar essa maré, digamos, essa alteração do sentido do rio, né, nesse cabimento aqui. Mas o fato é que, né, veja que os tribunais, né, eles vão analisar a possibilidade jurídica do pedido. Né? Eles vão analisar, né, se de fato há essa imprescindibilidade, se há essa ilegalidade, né? E isso vai encontrar alguns limites. Né? Vai encontrar alguns limites. Por exemplo, se a gente for olhar lá, né, na Constituição Federal, ele faz algumas limitações, a própria Constituição Federal faz algumas excepcionalidades para o HC. Né? Então, por exemplo, se a gente olhar o 142, né, separei aqui, ó, o 142, por exemplo, né, parágrafo 2º da Constituição, ele fala, olha, não cabe HC com relação à punição disciplinar militar, por exemplo. Né? Veja você que aqui a gente está falando, né, da análise do mérito administrativo. Né? A legalidade do próprio ato, né, pode ser analisada assim. Né? Até porque nada, digamos assim, foge à apreciação do Poder Judiciário, até como garantia constitucional também. Mas veja, o que o Tribunal Superior vai analisar é a legalidade daquele ato, mas não o mérito administrativo. Né? Ou seja, o mérito lá da punição disciplinar não vai ser analisado, não vai ser cabível via HC. E está aqui, né? Você vê, o STF se pronunciou, separamos aqui uma decisão. Uma outra excepcionalidade, por exemplo, é o estado de sítio. Né? Vai estar lá entre o 137 e o 139. Se você olhar o estado de sítio, ele vai falar assim, uma das possibilidades lá no estado de sítio é você obrigar o sujeito a permanecer numa localidade determinada, veja que você está interferindo na liberdade de ir e vir. Né? Uma detenção num edifício que não é destinado a acusado ou condenado por crime comum. Né? Uma busca e apreensão em domicílio. Então veja que ele vai estar atingindo alguns direitos fundamentais. Né? E de novo, aqui algumas doutrinas vão dizer o seguinte, olha, quanto ao mérito, né, esses atos não poderiam também ser alvo de habeas corpus, igual a hipótese 1 aqui, né, das punições militares. Veja que a ilegalidade, né, ou um vício, né, no ato seria possível, né, em sua análise, mas o mérito em si não seria possível. De novo, porque senão a gente estaria esvaziando, né, o sentido, né, do estado de sítio. Né? Então, de novo, uma limitação, uma excepcionalidade que, embora debatida na doutrina, né, ela se apresenta aqui para a gente nesse estudo. Prisão administrativa. Aqui, né, cabe anotar que, embora, né, o Código de Processo Penal diga aqui que não cabe, né, o HC contra prisão administrativa, esse dispositivo é entendido como absolutamente revogado, porque é um tipo de prisão que não subsiste, né, com o advento da Constituição Federal de 88. Né? Prisão somente por ordem da autoridade judicial. Né? Então, é uma modalidade que hoje, digamos assim, é uma limitação que, embora apareça no Código, ela é uma limitação que não é mais cabível. Né? Muito bem, tudo isso nos leva, né? Aos efeitos, né, aqui do nosso HC. Veja que, de novo, como a gente lá no começo eu falava para vocês, que o habeas corpus poderia ser preventivo, poderia ser repressivo, né? Ele tem 3 modalidades, isso vai trazer efeitos aqui na tutela. Né? Então, por exemplo, você pode perceber que é uma tutela, que em alguns casos a tutela é declaratória. Por exemplo, um HC que pode declarar extinta a punibilidade. Né? No caso de uma ação instaurada com absolutamente comprovada a extinção, a punibilidade já é extinta. Né?
Você pode, por exemplo, observar um caráter constitutivo na tutela. Né? Por exemplo, anular um processo, anular uma decisão. Né? Ele vai constituir um novo status jurídico àquilo. Né? Você pode ter uma tutela que seja mandamental. Né? A tutela que ordena que se coloque aquela pessoa em liberdade imediatamente. Né? É absolutamente mandamental. E olha aqui como isso pode ser, como esse efeito, ele pode ser profundo. O HC, ele pode ser concedido inclusive de ofício. Né? Hoje, com a constitucionalização do processo penal, é difícil a gente ver uma decisão de ofício que seja absolutamente clara e aceita pela doutrina. Mas aqui, o HC, não há discussão alguma. O juiz percebendo, né, que está sendo cerceada indevidamente a liberdade, né, do réu, pode declarar de ofício. Tivemos um caso, inclusive, pode me colocar na tela, Rogerinho, inclusive em que um delegado de polícia, aqui no estado de São Paulo, um colega, concedeu de ofício um HC a um acusado e aquilo foi aceito. Foi plenamente aceito pelo Tribunal de Justiça aqui do estado de São Paulo. Né? Pode colocar de novo aqui na tela. Veja você que, a depender do caso, a ilegalidade com relação a um réu pode se estender aos demais. Né? E aí você pode aproveitar a ordem, sim. Né? Então, até isso já vimos, né? Caso em que a ilegalidade era patente para ambos. Né? E a ordem é aproveitada. Né? Um último efeito que quero falar para vocês nesse bloco aqui é a coisa julgada. Olha que interessante, né? A coisa julgada aqui no HC, ela fica adstrita somente àquilo que foi apreciado. Né? Ou seja, a decisão ela não exaure nada. Nada impede que aquilo ali seja apreciado em outras vias ou que, havendo fatos diferentes, aquilo seja absolutamente reapreciado. Né? De forma que somente uma mera repetição de um pedido anterior é que poderia se falar em coisa julgada, mas fora esse caso, né, em que você está olhando estritamente o que já foi apreciado, nada impede que tudo seja reapreciado, inclusive em outras vias. Ou seja, a coisa julgada é muito pequena, né, aqui no caso do habeas corpus. Beleza? Então, aqui no próximo bloco falaremos dos sujeitos, falaremos de quem é a autoridade coatora, de quem é o paciente, quem é o impetrante, né? Mas com isso a gente fecha esse segundo bloco de habeas corpus. Bacana? Daqui a pouco eu volto.